Quando a gente pensa em brincar, logo vem na nossa mente diversão, entretenimento e tempo livre. Mas se a gente te contar que o brincar é muito mais que isso, ele é uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento da criança e do adulto. Hoje, no primeiro episódio do Fala que Protege, a gente vai conversar da importância do brincar e como a gente ainda pode brincar, mesmo sendo adulto. Nosso primeiro episódio, né, Leide? Sim, o nosso primeiro do Fala que Protege. A gente já tem nossas páginas nas redes sociais, num trabalho que a gente está como uma causa principal a educação sexual e a prevenção de abuso. E aqui nesse espaço a gente vai poder conversar disso com muito mais tempo Em profundidade. que muitas vezes outras redes não dão esse espaço pra gente, né, Leide? Sim. Só para contextualizar nosso Fala que Protege, para você que não conhece, está chegando agora aqui, a gente trabalha com a educação sexual e a prevenção de abuso contra crianças e adolescentes. E esse tema permeia muitos outros que têm estado na mídia, o que é muito bom. E a ideia hoje é a gente conversar mais sobre isso. A gente começou aqui conversando, né? A gente estava conversando antes de gravar que a gente brinca enquanto adulto. Nós temos um brincar, né? E como que é esse brincar para o adulto, muitas vezes? Como que é o brincar para você, Leide? O brincar para mim como adulta, hoje em dia, é poder fazer algum esporte, alguma atividade, poder escutar uma música, para mim é uma forma de brincar, ler um livro, porque o brincar ele é muito mais profundo, né? Quando a gente fala da criança, é o natural da criança, porque ela aprende, ela entende o mundo através do brincar, é como ela organiza, ela consegue colocar o mundo do adulto dentro dessa imaginação, dessa criação, e aí ela vai organizando essas ideias, vai percebendo os desafios, Uhum. resolvendo alguns problemas, e a gente, enquanto adulto, a gente tem essas possibilidades de fazer outras tarefas, outras atividades que nos tragam prazer, mas também nos ajude a organizar as nossas ideias e lidar com o mundo, né? E por que a gente quis abrir esse espaço começando pelo brincar? Né? Por que o brincar? Porque a gente tem percebido se perder o brincar desde a infância. Então, quando a gente traz o tema da adultização, que tem sido muito falado e repercutido na internet nos últimos tempos, a gente vê que qual que é o contraponto da adultização? O brincar. Uma criança que ela está exposta demais ao mundo adulto de uma forma precoce, né? Seja com a maquiagem, com a roupa, com o uso das redes sociais para aparecer mesmo, né? Aparecer com o corpo, aparecer nas danças. Ela deixa de lado esse lugar do brincar. Tem algumas pessoas que podem dizer que assim também é um brincar. A gente brincava, gente, eu brincava de festival de dança, eu adorava dança, era competição e tal, mas assim, era para um grupo muito seleto de pessoas, Uhum. e era realmente o brincar. Não existia no nosso imaginário de criança, há alguns bons anos atrás, a ideia de eu preciso aparecer para ela, para ele, para ser melhor, para me comparar com o outro ali na rede social, onde tem milhões de outras pessoas nos vendo. E quando você traz essa coisa do brincar, né? Eu tinha o meu palco, eu tinha um palquinho, e eu ficava cantando aquele palquinho, e o palquinho era um caixote, e eu cantava as músicas que eu escutava dos adultos, mas eu cantava ali, também cantava muito Sandy Júnior. E aquele momento era um momento que eu saía daquela realidade, né? Porque não era também uma vida fácil, Exato. mas me permitia ir para outros lugares. E isso trazia, regulava emocionalmente. Hoje eu entendo assim. E quando a gente permite dar esse espaço para a criança poder brincar, se desenvolver, a gente está permitindo que ela viva o mundo belo. Porque uma criança que precocemente vive e passa por situações que normalmente a gente vê no adulto, isso gera muitos prejuízos. E aí você trouxe uma coisa importante, né, Gizinha? A gente não tá falando de um brincar aqui, há anos atrás, talvez você que tem 30 a mais. Então, gente, eu tô me sentindo super 30 a mais agora. Tenho vivido isso também. Também o comecinho da geração Z pegou ainda uma época de mais brincadeira e menos telas, né? As nossas Exatamente. telas eram TV.
Então, assim, de fato, televisão, ela era as novelas, eu adorava, assim, as histórias das Eu novelas, e tal. também. É, total. Eu sou muito meme, adoro, né, cresci com as novelas. Mas a gente tá falando de realidades que também não eram fáceis, tá? Então, se você parar pra pensar, não é que o mundo era melhor. Na verdade, existiam muitas dificuldades e uma adultização que a gente viu na nossa vida também. Então, aquele momento do brincar era uma forma de fugir disso, de um refúgio, uma possibilidade de ser criança. Né? E a gente, nas nossas pesquisas, a gente achou, depois a gente vai deixar as dicas para vocês aqui, mas bastante coisa legal falando do quanto a gente tem se afastado desse brincar e o como ele realmente ele é esse refúgio. Só que uma criança se refugiar no brincar é ótimo. Uhum. O problema é o adulto. É. E eu preciso trazer outra questão aí, que é quando a gente olha para, por exemplo, olhar para minha família, qual era a necessidade lá atrás? Era o trabalho, então eles precisavam de mais pessoas para cuidar da roça, para cuidar dos irmãos, então as necessidades eram outras. Eh, e até a criança, né, quando a gente vai pensando indo mais atrás, eram outras necessidades, ainda assim as crianças brincavam no tempo que dava, né. Uhum. Hoje em dia a gente está falando, dessa possibilidade da criança ser criança, do adolescente ser adolescente. Então, os nossos antepassados, eles foram proporcionando a partir dessa evolução, dessas Hum. mudanças, causando essa possibilidade. Então, hoje, a gente pode permitir com que a criança seja criança. E aí vem vários estudos. Sempre a gente consegue, esses estudos nos ajudam sempre, nem às vezes pode causar até confusão. E aí é importante a gente ter esse filtro e olhar também para as nossas necessidades dentro da nossa Com realidade. certeza, com certeza. Você sabe que eu estava vendo ontem no Instagram uma reportagem falando assim, um post, né? Reportagem, gente, onde eu tô. Um post falando assim que a criança precisa, se ela dorme antes das 10 da noite, você tá fazendo alguma coisa errada. Uhum. Eu venho falando, compartilhando um pouco que a rotina dos meus filhos de sono não é a melhor, tá? Não é aqui, nossa, vou dar uma aula pra vocês de rotina do sono. Não é a melhor. Mas eu achei interessante os comentários, porque eu sou viciada nos comentários. E as mães estavam se sentindo muito atacadas, né, com um post. O post era bem incisivo, mas trazia os dados, né? A criança precisa dormir pelo menos 10 horas e tal. Só que eu me vi naquelas mães porque elas falavam assim: mas eu chego em casa 11 horas, mas eu chego em casa 10 horas e as crianças estão me esperando pra dormir. Não estão me esperando pra dar boa noite, estão me esperando pra isso. E é de fato, né? E elas foram dizendo ali que criaram, dentro das possibilidades delas, o que funciona. Então a gente tem duas coisas aqui, né? Que é a ciência e o desenvolvimento infantil e o sono, que pra gente é importante, pra criança, então, nem se fala. Sim. E a necessidade daqueles que cuidam dessa criança, desse adolescente. Principalmente da criança, porque o adolescente ele já quer mesmo dormir mais tarde, a gente tem que ficar ali limitando um pouco. E eu pensei, poxa, a gente não pode também ficar preso numa coisa de certo e errado o tempo todo, assim. O que que eu faço com essa. Então, como que vai brincar? O brincar, ele às vezes é direcionado. Se torna algo assim que é direcionado demais porque você precisa ter o tempo da brincadeira. E na verdade, não. A gente está falando de um brincar que já está na criança. A gente estava pesquisando um pouquinho e Piaget falava muito isso, né? Que a brincadeira ela era um indicativo de desenvolvimento e não era a brincadeira que ia proporcionar o desenvolvimento. Ou seja, se a criança brinca, ela está se desenvolvendo. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa, eu observo muito na galera que tem filhos, no sentido de, ai, porque meu filho tem que se transformar em alguém, numa profissão tal, tem que Uhum, ser o melhor. E aí passa a direcionar essa brincadeira com o propósito de transformar essa criança num super adulto. Só que muitas vezes pode gerar até uma frustração porque não vai acontecer, talvez. E aí é exatamente esse brincar sem propósito. É o brincar pelo brincar, porque também é muito importante. Ela está se desenvolvendo. uhum. Mas eu não preciso colocar a criança dentro de um mundinho meu como adulto, porque eu estou criando uma expectativa ali e sim, eu possibilitando que essa criança, seja natural. É como a gente pegar uma semente, vou plantar, talvez aquela semente não dê frutos, mas se eu cuidar dela, eu regar, eu tô ali e não tô toda hora jogando água, porque tem um cuidado e é necessário esse cuidado,
mas não esse cuidado em excesso. Então, eu não posso jogar muita água na planta, dependendo da planta, Uhum. eu não posso ficar ali expondo muito ao sol. Então, o que eu posso fazer? Quais são as doses, né? E às vezes é isso, a gente tem uma preocupação também de achar que a gente precisa brincar com a criança. E a criança, ela É. brinca sozinha. Ela cria sozinha. Quando eu trouxe eu estava no meu palquinho e cantando, minha mãe não estava presente, meu pai não Uhum. estava presente. Mas aquilo para mim era tão legal que eu estava naquele mundo. Tinha uma multidão de pessoas ali me vendo dentro da minha imaginação. Eu quero ser famosa. E esse brincar direcionado, ele perde. A gente entra nessa realidade do adulto, né? Porque a questão da competitividade. A gente também cresceu numa geração que a gente podia ser quem a gente queria ser. Aí a gente se deu conta de que não dá pra ser tudo que a gente quer. É, claro, né, a gente vai tentando ser assim, se tem um objetivo de vida, você pode querer conquistar as coisas e tal, mas assim, você não vai ser tudo que você queria ser. Uhum. E a gente caiu do cavalo, né? Não tem Uhum. cavalo, ficou brincando que não tem príncipe, não tem cavalo branco, o cavalo ficou manco. Então a gente teve que se dar conta disso. E a questão da competitividade, que é muito do mercado de trabalho, e com as mulheres é muito mais, infelizmente. Né? A gente tem essa questão de competir com a outra muito. Você precisa, então, quando você coloca na criança a ideia de que não, você tem que ser o melhor, se você, o meu filho é o melhor, o meu filho é não sei o quê. É assim, ele não quer ser o melhor, ele só quer Uhum. brincar. Ah, tá jogando bola. Ele só quer jogar bola, gente. Né? Ontem meu filho falou que ia pedir, ia ter, tipo, coragem de pedir para jogar. Nem te contei isso, tá? Pra jogar com os meninos na escola. Eu já fiquei assim, hã? Pedir? Como assim você tem que pedir pra jogar? E aí eu entendi que ele tem uma insegurança com a questão um pouco do jogo, e ele vem treinando, e eu tenho observado, né? E eu falei pra ele, você não precisa ser melhor. Tipo assim, que ele falou, não, porque fulano é bom, outro fulano não é tão bom. Mas como se assim, pra você jogar bola, você tem que ser muito bom pra Uhum. você ser aceito. Eu falei, primeiro, a gente só fica bom em uma coisa se a gente treina. Segundo, você quer ficar bom, bom pra quê? Às vezes você precisa jogar. Você vai ser profissional? Vai ser jogador? Não vai. Então, assim, precisa um pouco dessa questão mais leve, né? Porque senão eles estão brincando ali nos jogos, ou no brincar, no desenho, nossa, a competição do desenho, de quem que faz o melhor desenho, e se torna algo que o adulto, que somos nós, a gente coloca ali, até enquanto educador, tá? Que o outro professor, enquanto quem tá com uma turma, tipo, te coloca de você tem que ser muito bom e tal, mas isso não é deles, isso é nosso. A nossa régua é tão alta de expectativas que a gente passa isso sem nem perceber. Dando aula, às vezes a gente vê, nossa, mas o aluno tem potencial, ele consegue ir além. Só que ele ainda nem se percebe, não é nem o mundo dele ainda, e aí a gente quer colocar uma coisa ali que ele ainda nem está pronto. Ele ainda nem entende, ele ainda está entendendo o mundo dele, mas o que eu estou sentindo, mas onde eu me organizo no meio dessa quadra, desse brincar, desse jogo, e a partir disso, como resolver esse problema, né? E aí, quando a gente vai para esse mundo adulto, a gente cresce e percebe que tudo aquilo que a gente escutou não Uhum. é bem assim, porque aí cai aquele véu da ilusão. E aí você se frustra muito, porque quando eu fui para o mundo adulto, eu falei, gente, mas calma aí, me disseram que eu ia estar com tudo resolvido. 30 anos estava resolvida a E sua não foi o vida. que aconteceu. Muito pelo contrário, eu tô tendo que lidar com muitas situações, muitas questões Agora. que são desafiadoras. E aí tem uma expectativa lá atrás de professores, de responsáveis, e que não aconteceram. Não, aconteceram. E se você falando dos professores, eu lembrei de uma professora na faculdade. Faculdade, tá? Nós não estávamos na escola. Uma matéria muito difícil pra gente, que era tipo farmacologia. E assim, fui muito mal na prova. Eu e quase toda a sala. Muito, muito mal. E ela foi falando quem tinha tirado uma nota melhor. E todo o restante que não. Falei, gente, que comparação horrível é essa? Eu me sentia criança, que assim, não sabe. E eu até fiquei naquela ideia de, nossa, eu tenho que ficar bem bom igual o meu colega, né? Então, assim, o desafio, ele é importante. Ele é importante. A criança, inclusive, precisa dos desafios. Mas desafio não é você colocar ela para competir como se ela tivesse que ser melhor, como se ela tivesse que ser a melhor em tudo que ela faz, porque não é real.
Você falando das ilusões, a gente mesmo conversa muito sobre isso, né? Na internet, gente, a gente vê assim, todo mundo tem sucesso. Aí você fala, não é possível. Quando eu comecei a falar na internet, eu falei assim, eu tenho que ter sucesso também. Porque falaram que você vai ficar milionário, que você tem sucesso e tal. E você não consegue porque você não quer. Porque você não quer. As 24 horas que você tem, eu também tenho. Aham. E isso foi uma desilusão. É como se tivesse tirado de mim esse negócio do brincar, a ilusão, que tem um pouco do brincar, e me trazido para uma realidade nua e crua de assim, isso não é verdade. Sabe? Você isso não é assim, não é assim que funciona. Não é para todo mundo igual. As chances não são iguais, as coisas não são iguais, né? Então, acho que a gente está vendo muito isso, né? Que existem muitas famílias e muitos educadores, ainda mais hoje, que querem, assim, nossa, até na ideia de poder desafiar a criança, né? Vamos desafiar, vamos ser melhor. Colocar algumas coisas que não são deles, a gente tem que diferenciar muito. Tipo, o que é meu, o que não é meu, porque senão você tira dele a possibilidade do sonhar. Porque quando for um momento de começar a entender que assim, não, peraí, isso aqui é realidade, isso aqui é fantasia, isso se dá naturalmente no desenvolvimento, quando ele é saudável. Sim. E essa coisa do brincar, quando a criança ela tá brincando, ela tá naquele estado, a gente chama de estado de jogo, né, dentro do esporte, assim. Uhum. Porque ele tá por inteiro, ele tá tão presente que ele não consegue nem escutar o som do que tá fora. É Então, se tem verdade. torcida, ele não vai conseguir escutar. Até a gente, como adulto, se a gente vai jogando, fazendo uma coisa prazerosa e que aquilo faz muito sentido, a gente gosta daquilo, a gente não consegue ver o mundo, a gente consegue fechar. É como se tivesse uma telinha, a gente fecha e fica naquilo, porque aquilo faz tão sentido e a gente tá querendo entender, tá querendo aprender e se desenvolver, que muitas emoções e sentimentos estão acontecendo ali. Uhum. Então, por isso que muitas vezes você vai chamar seu filho ou vai chamar o aluno, ele não te escuta, Eles não porque ele escutam tá mesmo. naquilo, é aquilo para ele, e aí ele criou uma bolha e ele não vai conseguir te escutar. E é isso, quando a criança brinca, porque é natural dela, ela tá nesse estado. E quando ela está nesse estado, ela se desenvolve de tal forma que a gente não precisa ficar colocando coisas porque essa criança precisa atingir tal nível. Não, ela vai se desenvolver naturalmente. Isso não significa que a gente não possa olhar alguma dificuldade que essa criança tem. Não, com certeza. Não é, até porque é nesse brincar que a gente vai observando isso também, né? Como que Exatamente. ela brinca. Então, você não direciona o brincar. Ela fica solta para brincar. A gente faz isso até no atendimento com crianças mesmo, né? Em terapia. Ela vai brincar, mas você vai observar esse brincar. Claro, né? Como que é esse brincar. E sabe que eu atendo muitas pessoas que chegam e falam assim, como adultas. Adultas, não tô nem falando de adolescente, adulto. Não sei o que eu gosto, isso me dá, assim, uma coisa no coração, gente, muito eu fico: "Como assim? Não sei o que eu gosto, não sei o que eu gosto de fazer". Eu sei que eu trabalho para pagar as contas, e alguns para pagar conta, outros porque além de pagar as contas tem uma questão, social e de status importante, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei, não tem mais brilho, né. E aí a gente desencadeia aí vários problemas de saúde mental. Mas da onde que veio isso, né, quando você vai investigar ali, da falta de possibilidade de brincar. Então são pessoas que não tiveram essa possibilidade ou tiveram isso de uma forma foi muito pouco, né, foi pouquinho. E esse brincar ele acontece mesmo quando você tá passando por situações adversas. Tipo, não é adverso, você pode ter esse brincar com a outra criança ou sozinho, se é te possibilitado. Agora, se o ambiente não te possibilita isso, aí realmente você chega um adulto que não. Eu acho que o adulto ele passa a ser até perfeccionista, né? Aquele perfeccionista, ah, mas é bom ser perfeccionista. A partir do momento que te paralisa, não Uhum. é bom. Por quê? No brincar a gente aprende a ter autonomia. Então, eu vou errar e acertar. E aí, quando a gente tá nessa fase adulta, a gente tem muita dificuldade, principalmente essas novas gerações. Eu não consigo errar, porque errar é inadmissível. Muito isso, E aí exatamente. você olha lá para trás, eu não podia errar na escola, porque senão era exposto, ou eu não podia errar em casa, porque eu já recebi uma bronca. Até a questão, não posso quebrar um copo, que era uma bronca que você falava, meu Deus, Uhum. parece que eu destruí o mundo. E não, você quebrou um copo.
E aí quando a criança, né, quando a pessoa vive por essa fase da criança, ela consegue resolver problemas, ela consegue lidar melhor com as emoções, porque no brincar ela vai aprendendo a regular isso, ela consegue planejar, organizar e concretizar. E qual é a nossa dificuldade hoje em dia como adulto? Fazer tudo isso, planejar, organizar, concretizar. E aí a gente fica fazendo várias coisas e não faz nada. E não termina nada e fica frustrado. Você pega a criança, eu vejo empilhando, ou empilhando alguma coisa, ou fazendo uma fila de carrinhos que tem a própria ordem. Eu não sei que ordem que é aquela. Eu sei que eu acho o máximo. Eu falo, nossa, mas que coisa interessante. Né, de como coloca. Ou eu vejo eles brincando, assim, de coisas, assim, que você fala, cara, o que que eles estão brincando? E às vezes eles brincam de papai e filhinho. E tipo, agora você tá dormindo. Agora, e assim, eles imaginam e vão resolvendo os problemas. Agora eu vou levar você pro cativeiro. Aí que às vezes muda a brincadeira. Parece papai e filhinho, vira uma coisa meio violenta. Mas você vê que, assim, existe uma imaginação, né? Algo que, infelizmente, a gente vai perdendo enquanto adulto. E vai aparecendo adultos que não sabem resolver as coisas, Sim. tá? Não sabem resolver coisas muito básicas da vida e nem complexas. E pior, eu acho que pior, assim, pra mim, não é não saber resolver, porque eu entendo que com o sofrimento, às vezes, a gente dá uma paralisada. Mas é a não possibilidade de sonhar, sabe? Tipo, você fica sem possibilidade de sonhar, de imaginar, de assim, eu não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero. E aí volta pra uma infantilização já do adulto, tá? Que já é uma outra temática que a gente vem observando aí. Sim. O adulto, ele, a gente estava vendo, mostrei pra Lady um texto do Substack que fala exatamente dessas febres. Labubu, Morango do Amor, e os Bob Goods, né? Que assim, acabou virando uma coisa, agora tá baixando já, né? Que é assim, algo de que você tem que ser melhor, você tem que ter mais canetinha, você tem que fazer um desenho muito bom e tal, pra mostrar. Não é mais hobby, não é? Tipo, Não, é aquilo, é a brincadeira direcionada. até gera uma ostentação, né? Gera, é que nem a criança que vai levar o brinquedo e vai falar, meu brinquedo é melhor que o seu. O adulto também faz isso, não parece, mas faz. E aí a gente entra, e aí também é aquilo, né? O quanto de fato eu preciso daquilo e o quanto eu tô observando que eu tô sendo influenciado pelas mídias, pelas redes sociais. Porque também tem isso. Total. Joga-se uma necessidade, eu acabo pegando essa necessidade que foi criada, e isso vai me gerando também vários gastos. Eu preciso investir naquilo, porque eu preciso seguir a moda, eu preciso fazer isso. E aí você pode pensar, não, eu sou super maduro, super consciente. Gente, eu falei pra Leide, dia desse eu fiquei com uma coisa de que, nossa, mas eu só tenho isso aqui de maquiagem. Ou eu só tenho isso aqui, eu preciso de mais. Ou a roupa de treino, né? Porque eu fico tão humilhada na academia. Gente, eu falei um desfile de moda aqui na academia. Eu acho bonito, tá? Não tô criticando, não. Acho a maioria, não todo mundo, tá? Todo mundo não. Mas a maioria tem uns looks muito lindos. Eu falo, ai, que lindo e tal. Mas eu comecei a pensar, nossa, mas que necessidade é essa? Sendo que, assim, eu não. Tem gente que gosta, né? Que coleciona, sei lá, que testa Sim, produto. sim. Eu não tenho paciência de testar produto. Pra mim, assim, esse shampoo deu certo, é esse shampoo que eu vou usar. Aí vou usar até quando? Até ele dar errado. Tá começando a ficar ruim no cabelo, eu tiro. Ah, esse batom eu achei legal. Bom, eu preciso dessa maquiagem. Então, assim, isso é meu. Tem pessoas que até eu vejo que não é nem por. Alguns são total ostentação e influência, e outros é porque eles gostam, sabe? É uma coisa que você gosta de fazer. Uhum. Eu gosto, mas não preciso. E eu tava na neura de, eu acho que preciso comprar outras, ou nas roupas da academia. Não, não, eu não quero umas roupas bonitinhas, tá? Mas assim, não é o mais importante, entende? Eu preciso fazer o meu treino. É outro objetivo, né? Não é a moda. Uhum. Pode ser a moda também. Também Sim, você sim. gosta. É aquilo, tem gente que tem uma necessidade muito grande de estar muito bem apresentado em Sim. qualquer lugar. E para essa pessoa, se ela não tiver, ela tá horrorosa. E aí é uma necessidade. Mas isso você precisa conseguir reconhecer em si. Outra coisa é o quanto eu tô indo pelo que dizem, ou o quanto eu tô deixando de me observar para saber o que realmente eu quero, Uhum. para conseguir tomar melhores decisões e conseguir ir para onde eu quero ir. Porque a gente fica tão perdido por não ter vivido, não ter estado nesse brincar, porque já colocaram a gente em diferentes papéis, que nem era para assumir ainda, e esses papéis se tornam uma sobrecarga, um peso. Uhum. E aí, quando eu tenho uma possibilidade, eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu consigo fazer as coisas que eu quero, eu vou tentar
tentar viver isso, que eu não vivi lá atrás. Exatamente. E para algumas coisas, a gente até brinca, né? Que a gente quer fazer algumas coisas assim de um brincar que nos faltou mesmo, Sim, né? Tipo, eu quero pular e é no tal, umas coisas assim parque. que não. Sair rolando na grama, gente, nunca saí rolando na grama. Aí eu fico assim, eu tenho vontade, né? Mas eu fico com uma vergonha. E a gente quer fazer isso, e eu acho que nesse modo é algo saudável de você conseguir dar um outro significado, né? A gente gosta de falar de como significar, é um novo significado. Mas quando você vem para esse lugar de assim, eu tô sendo influenciado pela mídia, porque você começa a observar, mas isso é meu? Ou isso eu tô vendo na internet o tempo todo? Ou eu tô vendo na academia o tempo todo? E eu quero seguir um padrão, eu quero seguir esse padrão. E para quê, exatamente? Para ser aceito por quem? E as crianças também têm um pouco disso hoje, eu percebo, tá? Até com essa questão do Bob Goods. Eu até comprei os meninos Bob Goods pra um deles, o outro dele depois. E aí tinha uma quantidade de canetinha. Aham. Achei ótima a quantidade, nem lembro quanto que era, mas eu sei que era suficiente a canetinha. Não, porque outra pessoa tem 100 canetinhas, eu tenho que ter de 90. Eu falei, pra que nem vai pintar isso tudo? Nem, pra vai pintar, nem precisa. Então, assim, claro, né? É legal e tal, mas é porque você vê que não é porque eu quero aprender, né? Eu quero, tipo, usar outras cores, não. É porque o fulaninho tem as canetinhas. E aí deixa de ser algo que é, assim, é só um hobby, gente. É, mas aí, e aí é algo, acho que é uma necessidade muito da adolescência, mas, né? Uhum. Tipo, eu preciso pertencer. Então, ter 100 canetinhas me É. coloca dentro daquele grupo. E aí a gente até compreende mais Uhum. esse processo. E o adulto vai ter também isso que eu observo, porque, se eu tenho isso, isso e isso, eu entro naquele grupo. Se eu não tenho, Eu dou. automaticamente eu vou ser excluído. A mesma coisa, se eu consigo entender e interpretar o mundo de tal forma, eu consigo entrar em alguns grupos. Uhum. Caso contrário, eu nem vou conseguir ver, não é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala que nas redes sociais das crianças, os adolescentes estão ali, estão sendo sugados, mas o adulto também tá. E a gente percebe por esse consumir sem propósito. Uhum. O consumir, porque assim, a gente falou uma coisa, o nosso celular escutou. E Uhum. dali a pouco aparece tanta coisa, você fala, meu, parece que adivinhou. Não, ele não adivinhou, ele tá ali te escutando. E aí, quando você vê, você tá naquele seu desejo, e automaticamente você vai comprar ou você vai atender aquele desejo ali que tá latente naquele momento. E às vezes você nem quer, porque aí vem, chega e você fala, ah, não é tudo isso. Exatamente. Não é, tipo, não é isso, nem era isso que eu esperava, nem ficou bom em mim. Nem Mas ficou bom tava em tão mim. bom lá na menina no Instagram, mas aqui não tá, aqui não ficou bom. E aí a gente vai nesse lugar de assim, eu preciso ter, né? Eu preciso ter. E a gente fala com os adultos agora, a gente tá cansado. A gente tá tão cansado que a gente vai se refugiando em outras formas de brincar. E aí, essa é a minha preocupação também, porque são formas de brincar viral, né? Uhum. Então, ai, tem um morango do amor, eu tenho que provar. Eu também gosto de provar novidades e tal, é legal. Só que se torna algo que, assim, todo mundo tem que comer, todo mundo, é um movimento, sabe? É, todo mundo tem que ter o Bob Goods com tantas canetinhas, então você vai para uma outra esfera de adultos que começam a agir de uma forma infantilizada, que é o que a gente vê muitos influencers, né, por aí, e as crianças consomem o conteúdo demais deles, assim, estão infantilizados. E até estar conectado, né? Eu tenho que estar conectado, eu tenho que saber o que está acontecendo no meu Instagram 24 horas para poder estar dentro daquele mundo. E é tão automático, a gente já tá tão condicionado, tá mecânico, que a ponto de ter que pegar o celular. O tempo Pra todo. nada, mas tem que pegar. Porque a gente já foi condicionado. E aí é uma reflexão da gente pensar o quanto a gente foi educado, sem nem perceber, para que isso acontecesse. E Uhum, como a gente se deseduca também, porque isso faz mal, a gente fica sobrecarregada. Eu, pelo menos, fico muito sobrecarregada, a minha mente não para, uhum. e eu preciso ir tomando essa consciência para conseguir lidar com as situações. Hoje em dia eu já consigo mais. Então eu me sinto menos sobrecarregada, eu descanso mais, eu consigo dormir melhor, mas mesmo assim, a gente tem que dar alguns passos. Sim, sim. E você falando isso, essa semana eu li uma reportagem, agora é reportagem mesmo, tá? Não é post. Falando sobre. Eu falei, gente, parece que realmente o celular entende o que a gente tá falando. Porque eu tava falando sobre isso e apareceu uma coluna de um site falando exatamente isso. A importância da quietude.
de como a gente tá com muito barulho à nossa volta e como isso tem interferido tanto no cansaço, na saúde mental. E eu vinha já pensando nisso. Eu falei, gente, eu não tô aguentando mais. E eu fico com fone, é podcast, é não sei o quê, e é música, ou é Instagram, seja lá o que for. E eu dei uma diminuída legal, assim, até nos podcasts que eu amo. Eu falei, não, peraí, tem um momento que eu preciso ouvir eu preciso ouvir meu pensamento. Porque isso também é. Lembra, quando a criança está brincando ali, ela não tá escutando o que tá fora, porque ela tá prestando atenção. Então, quando a gente também centra na gente, a gente começa a entender a nossa necessidade, né? Se não fica automático, você tá o tempo todo com a influência externa. Uhum. E hoje as crianças já não têm esse brincar tão resguardado mais, porque ela também tem essa influência externa. Sim. E o adulto, e aí quando a gente pensa, eu fui adultizado, né? Eu tive responsabilidades precoces, eu não tive essa oportunidade de brincar, eu já fui cobrado de um jeito que eu não podia ser criança. E aí, o que eu faço agora? O que eu posso fazer Uhum. sobre isso? Quais ações eu posso tomar? E eu acho que a primeira coisa é viver no silêncio, procurar um tempo do seu Sim. dia, nem que seja 5 minutos ou 2 minutos já está no lucro, para você ir aumentando esse tempo a ponto de você conseguir ficar com você. Ou, eu não consigo ficar em casa. Não precisa. Vai no Uhum. parque, vai andar, mas não coloca uma música, não coloca nada. Só você. Porque isso já vai te ajudar a se perceber. E aí olhar o mundo de uma maneira mais leve. É ver, sabe, ver a cor da árvore, ver a cor Gente, da isso é real. planta. Parece assim conversa, mas isso é real, real. Você observa até as pessoas que a gente não observa. Sim, a gente não olha mais no olho, né? Não olha, não sabe o que tá acontecendo. Fala, gente, pega o, sei lá, o transporte todo dia com essa pessoa que eu nem tô sabendo, meu vizinho de porta, eu nem conheço, porque a gente tá cada vez mais enclausurado no nosso universo. E a gente sempre traz isso. Por que a gente precisa se olhar? Porque pra você, a gente fala de proteção de criança e adolescente aqui. Uhum. Só que a gente entende que, assim, se o adulto não se percebe, ele não vai perceber a criança. Não é. E o adolescente, ele vai bater de frente com o adolescente, né? Eles vão se bater, Mas com a criança, ele não vai perceber. Porque o mundo dele tá muito barulhento, sabe? Uhum. Você não observa nem você vai observar a necessidade do outro. E a criança ela precisa do exemplo. Não adianta você falar, não faça isso, e não sei o quê. Não, a criança ela está observando o que você está fazendo e ela vai reproduzir automaticamente. Não é que ela pensa, ela faz. E a gente percebe isso quando a criança repete o que a gente falou. Uhum. Aí a gente fala, nossa, mas eu falei isso. E aí você também tem que assumir que você falou Exato. isso. E aí tá, e agora? O que eu faço, né? Então, por mais que não tenha filhos Sim. ou a gente está responsável por essas crianças, esses adolescentes, e a gente precisa de ferramentas para lidar com isso. Exatamente. E o que a gente, né, faz a partir de então de um lugar que. Isso é uma inquietude também. De um lugar que o mundo tá barulhento. Nós estamos barulhentos. É muita informação. Como que eu educo essa criança? Como que eu protejo essa criança de viver uma adultização que não é a hora, né? Que permita eu brincar. E a gente tem algumas estratégias para isso. Então, mas acho que antes das estratégias com eles são com a gente, que é o que você está trazendo, né? Que esse tempo, inclusive, na reportagem ela falando isso. Ela falou 10 minutos, pelo menos, de quietude, de você caminhar sem fone de ouvido, ir na esteira. Até na academia, ultimamente, não é sempre, mas tem hora que eu tiro um pouco o fone, porque eu presto atenção até no aparelho e tal, no que eu tô fazendo. Então, assim, é ótimo isso pra gente. De você se perceber também, eu quero por consumo, eu quero porque é hobby, porque você não precisa ser ótimo no hobby que você tem. Uhum. É muito bom ser bom. É bom. Acho que a gente não pode ser hipócrita, né? É bom ser reconhecido. O palco é muito legal. Adoro o palco. Mas assim, não dá pra gente depender desse palco, não dá pra gente depender de você ter tudo aquilo ali pra você ser validado. Que é isso que a gente tem observado nos adultos. E exatamente o que vai acontecendo com o adolescente. Né? A criança ainda tá naquilo de. Ainda tem um pouco do lúdico e tal, mas o adolescente ele já entra nisso de assim, eu preciso dessa validação, eu preciso Uhum. pertencer a algum grupo, isso é super esperado, tá? Isso não é de agora. A Millennials é assim, sempre foi assim. Sim. Muda assim só assim os nomes de algumas coisas, mas assim, a necessidade do pertencimento é a mesma. Só que pra gente conseguir acolher esse adolescente e ajudá-lo a entender que assim, tudo bem, você quer pertencer. Só que você não precisa mudar quem você é pra você pertencer.
né? Porque senão você vai aí ele vai se envolvendo em relacionamentos que realmente são tóxicos, né? Não é a modinha do tudo é tóxico. Uhum. Não, realmente são tóxicos, realmente vão fazer mal pra ele, porque ele quer o pertencimento a todo custo, né? Exatamente. E a gente vai criando isso e a gente observa na nossa realidade mesmo, o quanto de adulto ainda está buscando esse conhecimento, né? Está buscando É esse isso lugar. mesmo. Eu vou tentar colocar algo nesse vazio, que eu Uhum. nem sei o que é esse vazio, mas eu sinto, eu percebo que está lá. Então, o que eu coloco nesse lugar? E aí a gente pode colocar várias coisas. A gente pode colocar pessoas que talvez não nos façam tão bem, ou bem de nenhum jeito, Uhum. ou consumo, ou coisas. A gente quer pertencer. A gente sempre quer pertencer, mas a gente também quer ser diferentão. Quer ser E aí, como você diferentão. faz tudo isso ao mesmo tempo? É. É um desafio, porque se eu não busco esse conhecimento, o que eu sinto, esse meu pensamento é meu, de onde vem esse pensamento? E aí a gente vai para outros lugares, né? Nossa, mas aí você falando de eu quero ser da validação, quando a gente pensa até na estratégia do que a gente faz com a criança, né? O que que a gente faz então com essa criança, com esse adolescente para promover o brincar e dar um exemplo, tá? Então assim, nós somos perfeitos? Não, mas é na imperfeição, gente, que a gente também ensina. Que é assim, cara, isso aqui não é legal. Muitas vezes eu já falei isso, tipo assim, não, isso aqui não é legal, não faz isso, filho. Não foi bom. Sim. Isso aqui não foi bom. Esses dias o Gustavinho tava. O Gustavinho é meu filho mais novo. Ele tava pedindo pra comer uma coisa que não era pra comer na hora e ele já estava jantando. Eu tava cansada e falei assim pra ele: não me pede, eu não vou pegar. Não, por favor, eu não vou, porque eu queria jantar. Ele me olhou exatamente assim, ó. Aí eu não precisei que ele falasse nada. Filho, desculpa. Me desculpa, eu vou pegar pra você. Eu vou terminar aqui, porque também a criança não é o centro do mundo, tá? Eles não são reis. Sim. Eu vou terminar aqui, eu pego pra você, meu amor, me desculpa, não foi legal isso. Ele, tá bom. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa que eles não estão entendendo. Se você vai conversar com um aluno, ou você vai debater uma coisa que não faz sentido, ele vai te olhar. E assim, eu acho isso muito bom. Eles têm já entrado na questão do desrespeito com o adulto. É que eles são pensantes, né? Sim. Então ele vai julgar a sua aula, ele vai julgar o que você está falando, o adolescente muito mais, né? E que bom, porque a gente precisa escutar. A gente quer dizer que ele tá certo sempre? Não, mas por exemplo, nesse caso, o meu filho estava certo, né? E muitas vezes eles estão certos no que eles estão falando. Sim, e aí, como a gente quer pessoas críticas se a gente não aceita o crítico? Porque a gente quer, nossa, principalmente como professores, Ah, ser a autoridade também. gente fala, ai, queremos crianças críticas, adolescentes críticos, mas na primeira vez que eles questionam, isso já abala. E aí, como eu lido com isso? O que eu crio sobre isso? Eu preciso escutar e entender, será? Tá, o que você está trazendo? Vamos lá, deixa eu pensar. Quando você trouxe não fez sentido, mas vamos pensar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Porque é um meio de você se conectar e às vezes até o professor ele tem muita dificuldade em não saber. E não sabe, Exato. gente, não sabemos tudo. A gente sabe muita coisa, mas não tudo. Exatamente. E porque é um lugar muito. Eu diria que é até um lugar muito diferente do lugar de pai e mãe. Porque é um lugar que, assim, é ideal. Né? Eu brincava com o Gui, qualquer coisa que ele fazia, a gente falava assim: vou mostrar pra sua professora, eu vou gravar e vou mostrar pra sua professora. Porque tinha mais efeito do que a gente falava em casa. Aham, Até sim. hoje tem mais efeito do. Porque assim, eu quero agradar. Nossa, você falando isso, eu lembrei isso agora. Eu quero agradar essa pessoa, né? Sim, É um papel. Gente, por isso que a gente bate na tecla de que você que trabalha, não só famílias, mas você que trabalha com criança, você tem um papel que é muito importante. sim. Porque eles te têm como assim, eu preciso agradar essa pessoa. Sim, você é um exemplo. É isso, você é um exemplo, você é um herói, o que você falar, principalmente quando você se conecta, né? Quando eu falo como professor, pai, mãe, Uhum. nem preciso, né? Hum. Mas quando eu Não deveria falo precisar. educador, professor, meu, quando você conecta com aquela criança, aquele grupo, o que você pedir eles vão fazer? E aí a sua responsabilidade aumenta mais ainda. E o que você faz com esse poder? Exatamente, o que você faz com esse Né? poder. Você permite, o que você faz com o poder que você tem? Porque como a gente usa esse poder? Quando a gente fala aqui de proteção, né? E por isso que a gente trouxe o brincar nesse primeiro episódio, principalmente, tá? Porque quando a criança ela pode brincar, ela pode ser a criança, ela pode viver as fases dela de infância.
ela já não tá preocupada em querer ser adulto. Exatamente. Ela já não tá preocupada em estar exposta ali a um mundo que, ainda mais a internet, um mundo que não vai protegê-la, um mundo digital que não vai protegê-la, pelo contrário. Ela tá nesse lugar de ser a criança. E, e não ser a criança que tá sendo adultizada, não tá sendo vista como criança, sabe? Uhum. E o lugar de poder, né, de um certo poder que a gente às vezes tem sobre eles, precisa ser exercido com muita responsabilidade, né? E às vezes a gente fala de escuta, eu fico pensando, nossa, será que é repetitivo? Mas não é. Não, não é. Porque escuta, até nós, adultos, queremos ser escutados. Escutados, compreendidos, acolhidos, não significa que o outro precise concordar, mas a gente precisa disso. E isso é desde sempre, desde que a gente sai do útero ali da nossa mãe Uhum, até a gente morrer. Eu acredito muito nisso. Ser escutado, acolhido, compreendido é o que o ser humano busca no outro. E quando ele tem isso, ele se conecta. Ele se exato. permite ser vulnerável. E a criança, quando ela tá brincando, ela tá sendo vulnerável. Totalmente. Porque ela tá ali e assim, ela não tá vendo, ela não tá percebendo os perigos, até porque a criança nem percebe, né? Uhum, Perigo, consequência. Ela tá ali por inteira, ela tá na presença, ela tá criando o mundo dela e recriando e tentando colocar esse uhum. mundo que é o fato, que é o real, dentro daquilo. E a partir disso ela vai crescendo, vai se E desenvolvendo. conseguindo tomar decisões. Então, a gente não pode minimizar o brincar. Não. Achando que assim, pra quê que é isso aqui, né? Ou pra Uhum. que tá fazendo essa bagunça aqui? Ou pra que vai tomar o tempo da minha aula pra isso? Ou, né, a gente tem algo importante aqui, até em relação a um pouco de crítica, né? Do Aham. como que tem sido as escolas, como que é esse funcionamento, porque o brincar, assim, ele é retirado. E quando ele existe, ele é colocado num lugar de é a hora do brincar, É um mérito. gente. É um mérito, gente. Hoje você vai poder brincar, hoje a aula é tal coisa. Quando na verdade deveria fazer parte de tudo, tá? Ainda que você vai fazer, tenha lá as matérias, tenha o que fazer, a gente pode aprender isso de formas um pouco mais leves, Sim. né? Um pouco mais tranquilas de a gente conseguir levar. Que estratégias que a gente usa, então, com as nossas crianças aí para possibilitar essas brincadeiras, já que tem sido tão difícil assim? No livro da Geração Ansiosa, um livro que a gente. Tá lendo. Quer dizer, eu tô terminando. A gente tá quase terminando, mas eu também demorei um tempo para ler. Esse é outro episódio, a gente explica mais isso. É. Mas o Jonathan Haidt, ele traz que algo bem importante, que assim, o brincar, ele precisa ser sem esse direcionamento e sem a interferência do adulto, tá? Exatamente. Então, assim, na sala, ainda mais acho que salas de aula e quadras, é difícil a gente não querer intervir. Mas eles precisam resolver os próprios É o problemas, brincar livre, né? né? A Que gente é o precisa livre. permitir esse brincar livre para que a criança. E assim, tem situações que vão acontecer. Calma, espera. Intervém depois, se precisar. Se Aham. precisar muito, porque eles resolvem sozinhos. Ah, mas ele vai ficar triste, vai ficar não sei o que, ele vai ter que lidar com aquilo. E aí o adulto tá ali também pra ser esse apoio. Mas a gente precisa esperar passar por essa frustração, né? Então, é brincar sem interrupção, introduzir essa criança, não é quando é pequena, né? Nos afazeres ali de casa, porque eles querem fazer parte dessa casa, eles querem fazer parte desse ambiente, eles fazem parte, gente. Então, esse fazer parte é fundamental, porque a gente fala, cresce, vira adolescente, mas não quer varrer uma casa. Mas então, quando ele É era menor, preguiçosa. quando ele era menor, você não possibilitou isso. E aí, aquela fala que a gente escuta, mas você tá, aqui não é sua casa, né? Tipo, você tá de É. passagem. E não, a criança faz parte daquele lar, o adolescente Uhum. faz parte daquele lar. E ele só vai fazer se ele se sentir parte daquilo. Então, o mundo da criança precisa também estar envolvido aí. É integrado. Eles, né, a gente precisa ter uma integração dessa criança com a casa. Exatamente. Não é assim, ela não é um ser à Não parte. é Ela separado. faz parte desse lugar. E possibilitar isso é muito importante. Assim como nos adultos, né? A gente já trouxe aqui pra vocês várias dicas aí do que você pode ir fazendo pra você voltar a brincar. Uhum. Porque a gente brinca quando a gente manda um meme um pro outro, né? Exatamente. Muito, inclusive. É. A gente brinca, Uma piada. uma piada. E eu acho que é até legal você sair um pouco do digital. E quando você vai para um esporte coletivo, né? Quando você se possibilita aprender alguma coisa nova. Dar É, risada do seu erro um pouco, né? Também é você não bom. precisa ser uma coisa de, eu tenho que acertar o tempo todo. Você não vai acertar o tempo todo, entendeu? Você não tem esse poder. Nem a É, gente. nem a gente. E rir disso se torna muito mais leve. E acho que a maior dica é a criança, ela nos ensina isso perfeitamente.
Porque se você observar a criança por alguns segundos, minutos, você percebe o quanto ela é leve. Ela erra, ela cai, ela levanta, ela vai, faz, procura, ela dá risada das coisas que ela fez, ela dá risada do que ela está pensando e imaginando. É tão leve. Então, por que não ir para esse lado, né? E isso não é infantilizar o adulto, tá? Porque a Exatamente. infantilização é o contrário disso aqui. É o que a gente tá falando de não conseguir viver o seu tempo e espaço Não por, tomar né, não decisão. tomar, paralisar e não tomar decisão. E querer muitas vezes o consumo ou ter comportamento infantilizado. E dica pra você que não assistiu ainda a série da Anne. A gente ia colocar o nome completo, mas nosso inglês ele ainda tá sendo aprimorado, tá? Mas a série da Anne é uma menina ruivinha, sei que tem alguns streams, tem na Netflix, Tem não na chegou ainda. Netflix. Ela é uma série maravilhosa. E lá ela traz várias, assim, tem um peso, não é uma série super tranquila, Mesmo. mas ela leva a vida com esse olhar infantil. Uma adolescente, né, vai tomando decisões depois de adolescente, mas a imaginação dela é muito fértil. Sim, e o quanto ela olha para as coisas que estão perto dela e ela dá vida àquilo, né? Da vida. Ela E dá vida. ela criou, inclusive, todo esse mundo para se proteger. Exatamente. E isso é fundamental. Além do livro da Geração Ansiosa, que eu acho que é um livro que, principalmente para educadores e para as famílias, para os pais, que assim, não é um manual, né? A gente tem as nossas críticas também com isso, de ser manual, mas é de você poder refletir mais assim, será que você está permitindo essa criança brincar? Ou você está querendo direcionar ela tanto e não protegendo ela de perigos reais, tá? Exatamente. Então, nesse episódio, o que a gente mais quis trazer pra você é que, assim, se a criança pode brincar, ela tá sendo muito mais protegida do que quando ela tá sendo adultizada. E quando a gente estabelece esse vínculo, né, que você pode ter com essa criança, você consegue protegê-la, tá? A gente consegue proteger ela dos perigos reais. Porque se você não tem vínculo, ela não tem aonde procurar ajuda. Sim. Ela não tem com quem conversar e ela não pode procurar. E essa criança, ela está sendo, se você está criando esse ambiente que ela possa ali brincar, você está deixando ela ser, ela se expressar. E aí, quando acontece qualquer perigo, ela vai procurar você. É você que vai ser a ajuda dela, é você que vai ser esse suporte tão necessário. E a criança, ela só vai se traumatizar se ela se sentir sozinha, se não tiver ninguém. Exatamente. E as redes sociais, esse mundo aí, a gente sabe que tá muito perigoso. Se a gente não ocupar esse lugar, outros vão ocupar esse lugar. E é aí que mora o perigo. Segue a gente, então, no @Fala Que Protege, no nosso Instagram. Lá a gente tem aprofundado, né, trazido ali. Na verdade, aprofundar, a gente vai aprofundar nesse espaço. Mas a gente tem trazido conteúdo de proteção e educação sexual para criança e adolescente. E como a gente previne o abuso, como a gente previne as violências, como que a gente faz essa criança ter, assim, um senso crítico e de noção de saber o que que é perigo, o que que é segurança. Então, acompanha a gente lá. A gente vai deixar as dicas também aqui embaixo. Quem educa com palavras protege com atitudes. E você que está assistindo já está tendo uma atitude de se educar para conseguir educar. Tchau, tchau.